Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. Com isso, nós estamos estudando, pela graça de Deus, o 11º profeta menor dos 12. Agora, se Deus assim permitir, próximo domingo, nós estudaremos então Malaquias, o último dos profetas menores, que são 12. E que bênção nós podermos caminhar pelo estudo dos profetas menores. O profetismo bíblico, ele se caracteriza por várias coisas, mas eu queria destacar duas. Os profetas, eles não eram populares, porque eles traziam uma mensagem que muitas vezes o povo não queria ouvir, mas precisava ouvir. Eles foram perseguidos por causa dessa mensagem. Eles foram odiados por causa dessa mensagem. Então, o profetismo bíblico, o profeta, ele se caracteriza por ser boca de Deus, e aquela palavra dita por sua boca se cumprirá, porque é de Deus. E o profeta, ele denunciava o estado espiritual do povo. E é muito comum, e os temas recorrentes do Antigo Testamento, levantados pelos profetas, era a falta de conhecimento de Deus, era a quebra da aliança, era a idolatria. E essa ignorância que Deus odiava. Quando o povo de Deus confiava mais nas alianças humanas do que no próprio Deus, os profetas eram levantados para confrontar o povo de Deus. Mas os profetas também anunciavam a esperança. Eles não somente denunciavam, eles anunciavam. Anunciavam a Cristo, o Messias que viria. Anunciava as promessas de Deus de que Ele recolheria de todos os cantos da terra o seu povo. E que Deus estava guiando o povo da aliança segundo o propósito do seu próprio coração. O livro do profeta Zacarias não é diferente. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 9 e o versículo 10. E quando nós terminarmos de ler esse texto, você vai lembrar quando se cumpriu esse texto na história. É uma profecia que se cumpre na pessoa e obra do nosso Redentor. Diz assim o texto. Eu quero convidá-los para que nos coloquemos de pé, vamos ler todos juntos, a uma só voz, esses 2 versículos da palavra de Deus, com ânimo, com força. Vamos lá? 1, 2, 3. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez nós pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja nesta noite, Senhor. Obrigado por essa palavra que se cumpriu. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque nós lemos a tua palavra e essa palavra é confirmada no nosso coração de que é verdade e essa verdade é do Senhor. Nós louvamos o teu nome porque nós estamos aqui domingo tras domingo estudando a tua palavra que é viva, é eficaz, é útil para a correção, para a educação, para a instrução. Essa palavra nos confronta, mas essa palavra também nos consola. Essa palavra traz ânimo ao nosso coração e também renova a nossa esperança, porque a nossa esperança está em ti, Senhor. Deus, nesta noite, pedimos a tua bênção, a bênção do teu Espírito sobre todas as nossas faculdades. Leva-as cativas, ó Deus, ao teu Espírito e, ó Deus, ao entendimento da tua palavra, para que todos nós possamos compreender o que o Senhor fez por nós e possamos nos alegrar com a bênção da salvação em Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Em Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, Deus revela que o Messias
é o rei prometido que vem ao seu povo com justiça e salvação, reina em humildade e estabelece paz verdadeira por meio do seu governo redentor sobre todo o cosmos, sobre toda a terra. Essa profecia é assumida no Novo Testamento como anúncio messiânico cumprido na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, em Mateus 22, do verso 1 até o versículo 11, nós lembramos quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas começam a celebrar, dizendo: Hosana, Hosana é o que vem em nome do rei, em nome de Deus, ele é o rei, ele é o Messias. E este mesmo povo que está dizendo Hosana, 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 essa multidão é a mesma que vai dizer depois: crucificam, crucificam. Mas aquele povo, ele está sendo instrumento para o cumprimento das Escrituras. Porque Deus é fiel. Tudo aquilo que ele prometeu será cumprido. Até que o Messias, o rei do universo, entraria em Jerusalém montado numa jumentinha. Até isso. Foi profetizado no ano 300 e alguma coisa antes de Cristo. Perdão, 500 anos antes de Cristo. Já havia sido profetizado isso. Então, 500 a 550 anos depois, essa profecia se cumpriu na pessoa do nosso Redentor. O povo de Deus esperava um rei. Muitas vezes, isso foi dito por meio dos profetas. Mas eles esperavam um rei de acordo com aquilo que eles queriam. Um governante moldado pelos padrões humanos de poder, de força militar, de glória visível. Zacarias, porém, corrige as expectativas do povo de Deus. O rei prometido não viria apenas para impressionar, ele viria para salvar. Ele não viria montado num cavalo de guerra, mas num jumentinho. Ele não viria para reproduzir a lógica deste mundo, mas para inaugurar o reino de Deus. E é exatamente por isso que a ordem do texto é, olha como começa o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, nós temos motivos para celebrar, porque o rei veio ao mundo. Nós estamos lendo um texto que se cumpriu. Ele foi registrado 500 anos antes. E aqui nós podemos celebrar a fidelidade do nosso Deus. A alegria da igreja nasce do fato de que o rei finalmente veio. Ele veio. As Escrituras prometeram que ele nasceria, e ele nasceu. Prometeu que ele cresceria, e ele cresceu. Prometeu que ele morreria, e ele morreu. Prometeu que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Prometeu que ele seria assunto aos céus, e ele foi ascendido aos céus. Prometeu que ele voltaria, e ele voltará. Com poder e glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que reina e reinará por toda a eternidade. Então, aqui há uma santa atenção nesse texto. O rei é exaltado, mas ele vem em humildade. Ele é poderoso, mas ele não se impõe por violência. Tem domínio universal, mas entra em Jerusalém de forma mansa. O evangelho inteiro está condensado aqui. O mesmo Cristo que entra humilde é o Cristo que reina soberano. O mesmo Cristo que vem em paz é o Cristo que conquista corações e nações pelo poder da sua palavra e da sua cruz. Ele poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Não poderia? Ele poderia fazer assim. Ele mesmo diz lá na crucificação, se ele quisesse, ele acabaria com aquele teatro todo. Ele acionaria legiões de anjos. Acabaria com tudo. Mas ele prometeu que ele daria a sua vida e que ele a retomaria. Mas ele se voluntariou, entregando-se à cruz, por amor de cada um de nós. Ele foi quem escolheu.
este caminho. Ele nasceu na manjedoura. Ele podia ter nascido num berço de ouro. Ele podia ter sido anunciado por todos os anjos do universo. Ele poderia estar com coroas de diamantes, de todas as pedras preciosas. Mas ele escolheu o caminho da encarnação, da humilhação. Ele se fez servo. Ele mesmo declarou uma das coisas mais contraditórias do universo. O rei do universo, não veio para ser servido, ele veio para servir. O livro de Zacarias, ele foi escrito para encorajar e exortar o povo de Israel, que retornava do exílio babilônico, para reconstruir o templo de Jerusalém e a viver em fidelidade a Deus. Zacarias, juntamente com Ageu, com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, motivou o povo a perseverar na obra, insistindo em que a reconstrução do templo não era apenas um esforço material, mas era a preparação para a futura manifestação do Messias que viria habitar nesse templo e estabeleceria o seu reino glorioso. Então, o propósito principal é dar esperança ao povo de Deus, assegurando a intervenção divina na história, a fidelidade de Deus às suas promessas, lembrando que a restauração espiritual e material faz parte de um plano maior, a vinda do Messias e o estabelecimento final do seu reino. Zacarias profetiza depois do exílio babilônico, como eu disse, quando o povo havia começado a reconstruir o templo, mas depois o povo se desanima, passa a se concentrar mais nas suas próprias coisas, nos seus próprios projetos, mais do que na presença de Deus. Por isso, Deus levanta o profeta, chama o povo a voltar a se concentrar nas coisas de Deus e a colocar o Senhor como centro de suas vidas. Zacarias fala a um povo acostumado ao peso dos impérios, dominações e ameaças. Por isso o capítulo 9 contrasta algumas coisas: armas e paz, cativeiro e restauração, miséria e restituição. O texto não é só para ser admirado, é um convite para ser obedecido. Ele chama Sião, olha como começa o versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Olha que maravilhosa mensagem do Senhor. E se nós olhamos para o texto, se você olha lá para o versículo 1, o texto está falando da intervenção de Deus nas nações ímpias, o juízo de Deus sobre essas nações. Deus está demonstrando a sua soberania sobre todos os povos da terra. Fala sobre Adraque, fala sobre Damasco, fala sobre Amate, fala sobre Tiros, sobre Sidom, e fala tudo que ele fará também, Asquelon, Gaza, e depois muda o foco de tudo isso e fala com o seu povo. O Deus que é soberano e que não terá por inocente o culpado todas as nações ímpias que estão fazendo todas aquelas coisas pensando que estarão impunes. Todas elas serão julgadas por Deus. Todas. No último dia o Senhor trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Homens se levantam e pensam que têm todo o poder, mas eles vão cair diante do Cordeiro de Deus, cujo reinado não tem fim. Então, quando nós olhamos para este texto, ele chama Sião a se alegrar, chama os cativos a voltar à fortaleza. Olha só, irmãos, dê uma olhadinha no versículo 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo
tudo vos restituirei em dobro. O Senhor está fazendo uma promessa de que Ele restauraria o seu povo. Aqui, muitos estudiosos acreditam que esse texto faz uma referência, sabe a quem? Alexandre o Grande. Inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes tem essa visão. O texto não fala sobre isso, mas fala do contexto onde ele conquistou. E depois o texto fala que virá o verdadeiro rei, o Rei dos Reis, cujo reinado não terá fim. Essa é uma promessa. Então, o tema deste texto, o tema deste sermão é muito simples. O teu rei vem. O teu rei vem. E o primeiro ensino que nós tiramos desse texto é: o teu rei vem, e o teu rei vem a ti com justiça e salvação. Olha só. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Justo e salvador. Essas são as características deste rei, são as características desse reino. E essa primeira característica, ela é revolucionária, porque ele é justo, mas ele é salvador ao mesmo tempo. No mundo humano, justiça e salvação frequentemente se contradizem. Ou se aplica a lei, ou se tem misericórdia. Mas neste caso, neste reino, este rei, as duas qualidades se encontram, se unem de forma perfeita. Ele é justo e salvador. E este é o grande tema da teologia, da justificação, que é uma das principais doutrinas da Reforma Protestante. Como um Deus justo, santo, perfeito, é capaz de justificar pecadores sem deixar de ser justo. Isso desafia toda a lógica humana. Porque em Jesus Cristo se encontra justiça, salvação, lei e graça ao mesmo tempo. Em Jesus, Ele é justo, e em Jesus Ele é salvador, ao mesmo tempo. Ele não governa por conveniência política, não cede à corrupção, não favorece os poderosos. Sua justiça é de natureza divina, uma qualidade atribuída constantemente ao Messias. Zacarias não diz apenas que um rei virá, diz: eis aí te vem o teu rei, pessoal, pactual, redentor. Isso é tão verdade que nós lemos aqui, o versículo 11 diz aqui: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Meus irmãos, Deus está em aliança com um povo. E este povo foi o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E o sangue que será derramado, ele está destinado desde os tempos eternos. O apóstolo Pedro disse isso. Então, por causa deste sangue, por causa dessa promessa, por causa desse contrato, por causa desse pacto, Deus está cumprindo a sua promessa na vida deste povo. Aqui, esse texto está falando de mim e de você. Alegra-te, porque o teu rei vem. O teu rei vem. E em tempos de trevas, de injustiças, o profeta traz as boas novas. Alegra-te, porque o teu rei que vem, ele é justo, ele não é igual aos outros, ele governa em perfeita retidão, ele também é salvador, porque o povo que estava em trevas e o grande luz, ele traz consigo a libertação que o seu povo não pode produzir por si mesmo. A alegria de Sião não repousa em melhorias nas circunstâncias, mas na vinda de um rei que é moralmente perfeito e eficaz para salvar. Quando a mulher está grávida, aí com o marido eles começam a discutir qual é o nome, né? Talvez você não tenha passado por isso. Mas imagina, Maria e José, eles não tiveram que passar por isso.
Porque o anjo disse, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Redentor. Por causa do seu sangue. Ele é o Salvador, o teu rei. Ele vem em justiça e ele é o Salvador. O Antigo Testamento já havia anunciado esse perfil messiânico. Jeremias fala de um renovo justo, que reinaria, executaria juízo e justiça na terra. E quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão responde com ecos messiânicos: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem. Ou seja, Zacarias 9 não descreve um ideal abstrato, descreve o rei verdadeiro, cumprimento da promessa. Matthew Henry, que é um comentarista do século XVII, ele resumiu bem esse ponto. Ele diz: Cristo é um governante justo e um poderoso protetor, porque tem salvação para conceder aos seus súditos. Já Calvino destaca que Cristo se mostra superior aos seus inimigos, não por força terrena, mas por poder divino. Em outras palavras, nosso rei não apenas tem um título legítimo, ele tem autoridade moral, ele é justo e ele tem poder salvador para cumprir o que ele prometeu. Lá em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, a promessa do Senhor é: levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará e Judá será salvo. Marcos capítulo 11, versículo 9 e 10. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem. Agora imagina um povo cansado. Cansado de corrupção. De governos corruptos. Cada novo líder promete justiça, mas entrega exploração. Promete segurança, mas produz medo. Então alguém anuncia: o verdadeiro rei está chegando. A esperança do povo não está mais em estratégias de sobrevivência, mas na chegada de alguém que realmente pode governar com retidão. Zacarias diz que isso aconteceu em escala infinita e eterna. Ele está falando do verdadeiro rei. E aqui para mim é impossível não pensar em Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Por que esse texto começa assim? Porque o rei Uzias foi um dos melhores reis da história de Judá, quase 40 anos reinando, trouxe paz, estabilidade, organização militar, prosperidade agrícola. O povo gostava tanto daquele rei, o povo confiava tanto na liderança daquele rei, que o povo estava confiando mais no rei do que em Deus. E morreu por desobediência, de lepra. E o povo se desanima com a morte do líder. E agora o que será de nós? Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele é o verdadeiro rei. Vocês estão confiando em Uzias, mas ele é o verdadeiro rei. E o seu trono é alto e sublime. O seu trono não é deste mundo. Ele não morre, ele é eterno. Enquanto um morre de lepra por causa do pecado, o outro é apresentado como santíssimo, que nem os santos serafins ousam olhar para ele. Onde nós colocamos a nossa confiança? Em quem nós temos confiado? Quem é igual ao nosso Deus? A nossa esperança não está em sistemas, irmãos. Não está em líderes humanos ou soluções meramente terrenas. A nossa solução, a nossa esperança está em Cristo. Segundo, se Jesus é o rei justo como ele é, então eu devo submeter as minhas definições de certo e errado à sua palavra. Terceiro, se Jesus é Salvador e ele o é, eu não posso confiar na minha moralidade, religiosidade ou no meu próprio desempenho. Eu preciso recebê-lo humildemente pela fé. Me arrepender, crer e me entregar a ele. Mas, em segundo lugar, o teu rei vem, mas o teu rei vem em humildade e não segundo os símbolos do poder deste mundo. O texto diz que ele vem, versículo 9,
Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. É impressionante isso. É escandaloso. A jumentinha era o símbolo de mansidão. Os imperadores, os reis tinham seus cavalos grandes, bonitos, bem cuidados, imponentes, ligeiros. Mas o verdadeiro rei, o rei do universo, você imagina essa cena? Entra em Jerusalém no jumentinho. Por quê? De propósito, né, irmãos? Para nos ensinar a natureza do seu reino. Essa é a grande surpresa do texto. O rei vem, mas vem humilde, montado em um jumentinho. No imaginário humano, os reis chegavam em cavalos, carros, escoltas, demonstrações de força. Mas o Messias entra em Jerusalém em mansidão. Isso não diminui a sua majestade, mas isso revela a natureza do seu reino. Ele não é menos rei por ser humilde. Ele é o verdadeiro rei justamente porque ele não precisa provar sua glória com ostentação. Ele não precisa disso, ele sabe quem ele é. Ele tem todo o poder. Diz o texto lá em João capítulo 1, que todo o universo foi criado por causa dele. Ele é o criador de todas as coisas. Nada do que existe existiria senão por ele. Mas ele é humilde. Então o que isso quer me ensinar? Isso quer me ensinar que eu preciso me humilhar diante dele. E aprender a ser humilde também. Porque ele é o meu modelo. O meu modelo, o seu modelo, irmão, não é um CEO lá, que venceu tudo, que chegou lá em cima, que pisou em cima das pessoas, que é soberbo e que diz, olha, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode ajudar as pessoas, você tem que pensar em você, e aí você chega lá em cima. Aqui não. O reino do Messias é diferente. Ajuda. Tem dois, dá para um. Tira a capa. Não só diga, Jesus te ama, mata a fome. Caminha. Nós somos chamados não para ser vendedores de mapas, mas para ser guias no deserto. Para caminhar com as pessoas. Não só para indicar o caminho. O Novo Testamento amplia esse retrato quando declara que Cristo, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então a humildade apresentada aqui por Zacarias capítulo 9 aponta para uma humilhação redentora que está em Filipenses 2. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Portanto, a humildade do rei não é teatro. É o caminho da redenção. Cristo é manso, humilde, ele é eterno, que até na sua entrada pública escolheu não um cavalo imponente, mas um animal simples, mostrando que fez-se sem reputação. R. Sproul, ele diz o seguinte, ele observa que Jesus é um tipo diferente de governante que vem em humildade, não em busca de ambição mundana, mas para cumprir sua missão divina de servir e dar a vida pelos seus. Quando Satanás o leva para ser tentado, mostra as glórias deste mundo e deste reino, Satanás não está mentindo, porque diz o texto que Deus conferiu autoridade a Satanás neste mundo caído. Este mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo. E então, o Satanás apresenta a glória deste mundo a Jesus, o Jesus encarnado, totalmente Deus, mas totalmente homem, e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Glória sem cruz.
Abandona a cruz. Pega a glória aqui. E Jesus está olhando para tudo aquilo e diz, você não sabe quem eu sou. Tudo isso é meu. E muito mais. Todo o universo é meu. Como dizia Abraham Kuyper, não há uma polegada, não há uma partícula do universo que ele não brade meu, porque tudo é dele. Todas as coisas pertencem a ele. Mas ele é humilde. Nós estudamos alguns domingos atrás, ele lava os pés dos discípulos. Ele diz, eu vos dei exemplo e vocês precisam fazer isso uns aos outros. E o cristianismo insiste, o verdadeiro cristianismo, que a humildade de Cristo não é fraqueza, é glória em forma de serviço. Nunca esqueça disso. Não é fraqueza, é glória que se manifesta através do serviço. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, em resumo diz que ele a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então pense você, como o mundo respeita, né? O carro blindado, o palanque elevado, a multidão aplaude. Cristo escolheu o caminho oposto. É como um médico, de forma mundial, ao chegar numa cidade que está colapsada, não fosse primeiro ao auditório para receber aplausos, mas vai ao hospital para salvar os doentes. A glória de Jesus não está em impressionar a multidão, mas em salvar pecadores. E é urgente. Ele não perde tempo. É urgente. Ao ver as multidões, ele se compadeceu, porque elas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Nós precisamos nos arrepender do desejo de um Messias, de um Cristo, que nós tentamos domesticar, moldado ao nosso bel prazer, pelo nosso próprio orgulho. Nós também devemos seguir esse rei que as Escrituras revelam. Isso significa abandonar a vaidade espiritual e aprender a servir como ele, aprender da humildade. A igreja perde o seu testemunho quando troca a mansidão de Cristo pela arrogância do mundo. A humildade cristã não é fraqueza psicológica. Alguém já disse isso. Mas ela é submissão confiante ao senhorio de Cristo. E por fim, o teu rei vem. E o teu rei estabelece paz verdadeira e domínio universal. Olha o que diz o texto, versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, mostrando que não tem fim, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Zacarias mostra que a humildade do rei não impede, em absoluto, o seu domínio. Pelo contrário, define a maneira como ele conquista tudo. O texto diz que ele destruirá os carros de guerra, os cavalos, os arcos de guerra, e que o rei anunciará paz às nações. Isso significa que o reino messiânico não será estabelecido pelos instrumentos normais, pela violência humana, mas pela eficácia da palavra do rei e pela reconciliação que ele traz. Não é um reinado tribal, local ou provisório. Diz o texto, o seu domínio se estenderá de mar a mar. Essa é uma expressão para dizer que é um reino que abrange todo o cosmos. E o Novo Testamento explica a profundidade dessa paz que ele vem trazer. Ele é a nossa paz. Ele evangelizou a paz. Aos que estavam longe, aos que estavam perto, a paz de Cristo não é apenas cessar fogo emocional. É reconciliação com Deus por meio da cruz a um povo que estava em guerra contra Deus, em rebelião contra Deus. Um povo que estava no abismo espiritual. Por isso, a paz anunciada às nações nasce da obra expiatória de Cristo,
e se espalha pela pregação do Evangelho. O domínio universal do Messias é real, é espiritual e é irreversível. Ele é o rei. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é imparável. Ninguém pode deter o seu reino. O seu reino é como uma onda que varre e que vai passando por cima de tudo, sem que ninguém tenha domínio sobre o que ele faz. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer. Ninguém pode impedir. E esse texto diz que o rei, o nosso rei, traz paz. E aqui eu pensei em 3 dimensões dessa paz. Primeiro, a paz com Deus. Por meio da justificação, o Rei justo e Salvador reconcilia o pecador com o Pai. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz entre os povos, não apenas para Israel, mas para todas as nações. Quando você tiver tempo, leia Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, Miqueias 4, de 1 a 3, mostrando que chegará o momento que as nações vão experimentar a paz que o Cristo dá ao mundo, essa paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele conquistou essa paz, mas também tem uma paz em uma dimensão muito particular, muito própria de nós, que é a paz interna. O coração que conhece este Rei, experimenta uma paz que sobrepassa todo entendimento, quando tudo parece não ter nenhum sentido. Quando a gente parece não entender nada. Quando as provas, os sofrimentos, as angústias deste mundo batem na porta da nossa casa e entram. Parece que o nosso chão foi tirado de nós. Em meio à dor e ao sofrimento. Aqueles adoradores do Senhor levantam os seus olhos para os céus e anunciam uma paz que sobrepassa todo entendimento, que a lógica não consegue explicar, que a razão não consegue explicar, e é algo sobrenatural, que vem de Deus. Esse reino é propagado e estabelecido porque é o reino da paz. Cristo não conquista o mundo imitando os impérios. Cristo conquista o mundo reconciliando pecadores com Deus Pai e submetendo os corações ao seu Evangelho. Os impérios do mundo nascem pela conquista militar. O império do reino do Messias nasce pela redenção. Impérios humanos declinam com o tempo. O reino do Messias é eterno e sem fim. Impérios humanos dominam por coerção. O reino do Messias governa por amor e justiça. Os impérios humanos são limitados geograficamente. O reino do Messias é universal e sem fronteiras, como nós acabamos de ler. Impérios humanos caem com a morte do rei. O reino do Messias, eterno, jamais terá fim, porque ele ressuscitou, vive e reina eternamente. É um reino de paz, diferente dos impérios humanos. É um reino universal. Seu domínio estende de mar a mar, alcançando todos os povos. É um reino perpétuo. O seu reino é definitivo, vence toda oposição, subjuga todos os inimigos. O reino do Messias está aqui. Pelo menos 2 bênçãos que eu quero te lembrar. Primeiro, alegria exuberante. O povo de Deus é chamado a se alegrar intensamente, porque a vinda do rei é a boa notícia da salvação. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. E acontece uma coisa aqui, meus irmãos, que eu tenho que falar para vocês. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e tem algumas porções no aramaico. Tem um tempo verbal no hebraico que se chama perfeito profético. O que significa isso? É uma coisa que não aconteceu, mas que Deus apresenta algo que vai acontecer no passado. Porque o cumprimento é tão certo
Porque Deus é tão fiel que Ele fala de uma coisa que vai acontecer como se que já tivesse acontecido. Está entendendo? Então, alegra-te. Essa é a palavra de Zacarias para aquele povo, anunciando o Messias que viria 5 séculos depois. E ele veio. E também fala de uma segurança inabalável. O reino da paz destrói os instrumentos do mal, estabelece a paz verdadeira, já experimentada agora pela fé e consumada plenamente no futuro. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz, porque Ele é a nossa paz, e vindo, evangelizou a paz. O Salmo 72, versículo 8 diz, domine Ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Na história das nações, tratados de paz podem ser assinados enquanto o ódio continua vivo nos corações daqueles que assinam. Mas quando Cristo reina, de verdade, a paz não é apenas diplomática, é espiritual. Ele não apenas manda os inimigos baixarem as armas, Ele transforma inimigos em filhos, estrangeiros em família e pecadores em adoradores. Se Cristo é a nossa paz, eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Pare de procurar descanso definitivo em circunstâncias, em bens ou no controle. Se o rei fala paz às nações, a igreja deve anunciar o evangelho com ousadia missionária. Nós somos o povo que recebeu nas mãos o evangelho e nós temos que proclamá-lo. Essa igreja precisa ser missionária. Ontem eu estava pregando lá na Igreja Presbiteriana Nacional, conferência missionária, e falando da bênção que eu tenho visto nesta igreja aqui. Uma igreja que está apoiando missionários. E agora nós estamos partindo estrategicamente para apoiar missionários em todos os continentes. Para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja conhecido. E nós estamos orando para que Deus levante do nosso meio missionários, missionárias. Os missionários estão aqui. Nós somos missionários na vizinhança, nós somos missionários em todos os lugares. Mas agora eu estou falando também de missionários transculturais, porque o Senhor diz assim, nós estamos falando aqui da autoridade do rei. Ele diz assim, depois que ele ressuscitou, agora, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele baseia as suas últimas palavras comissionando a sua igreja na sua própria autoridade. Agora, toda a autoridade me foi dada. Vão, façam discípulos de todas as nações. Irmão, faz um negócio lá no seu orçamento. Coloca a obra missionária. Abençoar os missionários para a glória de Deus. Provai o Senhor e vede que Ele é bom. Os seus recursos que Deus colocou nas suas mãos para administrar, que não são seus, devem ser usados para a glória de Deus. E se nós não estamos envolvidos num grande plano de Deus para a salvação da humanidade, nós estamos perdendo tempo. Porque você e eu somos chamados para algo muito maior, muito além da nossa igreja local, Guará 2. Nós somos chamados para Brasília, nós somos chamados para o Brasil e nós somos chamados até os confins da terra. E a nossa visão não pode ser menor do que essa. Não pode. Senão nós estamos pecando. Quem foi reconciliado com Deus deve tornar-se instrumento de reconciliação com outros. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Não devemos medir o reino de Cristo pelos critérios imediatos da política humana, mas pela eficácia da sua palavra e da sua cruz. O reino de Deus cresce. Ele é como um grão de mostarda. É como uma pequena semente.
imparável. Esse mesmo profeta Zacarias diz que nós não devemos desprezar os dias dos humildes começos. Hoje o reino de Deus é imparável. Concluímos, irmãos. Zacarias capítulo 9, versículos de 9 a 10. Nos obriga a olhar para Jesus como Ele realmente é. Ele é o Rei prometido. E por isso você e eu, nós podemos nos alegrar. Ele é o justo Salvador. E por isso podemos confiar nele. Ele é humilde e por isso podemos nos render sem medo. Ele fala paz às nações e por isso há esperança até para os confins da terra. O problema não é a falta de um rei. O problema é que muitas vezes queremos um rei parecido conosco e não o rei revelado nas Escrituras. Portanto, a pergunta final que eu gostaria de fazer para você: quem é esse rei para você? Quem é Jesus para você? Como você vai recebê-lo? Você o receberá com arrependimento e fé? Você se curvará diante do rei justo? Você descansará no rei humilde? Você viverá debaixo da paz desse rei? A igreja é chamada também a se alegrar. Porque o rei já veio. Irmão, isso aqui é um mandamento. Alegra-te. Você está triste? Nós podemos ter momentos de tristeza na nossa vida. Todo cristão tem. Nós estamos no mundo caído. Mas é momentâneo. Não pode ser uma constante. Porque o fruto do Espírito é alegria. Alegria. E se você está triste por muito tempo, tem alguma coisa errada no seu coração. Alegra-te, é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Se hoje o teu coração está endurecido, receba o Rei. Se hoje a tua alma está cansada, descansa no Rei. Se hoje a sua vida está em guerra, rende-te ao Rei e ao reino da paz. E se você já está em Cristo, se você já está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Olha para frente. Que os seus pés estejam na terra, mas que o seu coração esteja no céu. Se você já é cristão, então, essa palavra é para você. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis aí, vem o teu rei.